Eu vou dar uma dica para vocês sobre máquinas de moer carne manual. Meus vídeos são direcionados para quem não tem quase nenhum conhecimento ou para aqueles que acham que não sabem muito. A pergunta mais frequente que eu recebo é se é possível fazer linguiça embutindo na máquina manual, nesses tipos de máquinas manuais. E eu vou explicar para vocês a diferença que tem entre você usar um canhão e você usar essas maquininhas manuais. O que ocorre? Aqui você pode observar que esse disco é menor do que esse é maior, e esse é maior, e esse é maior ainda. Então esse seria a máquina boca 5, boca 9, boca 10, boca 22, boca 32. O que acontece quando você embute usando esse funil na máquina de moer? Você é obrigado a passar duas vezes dentro da máquina de moer. Então você primeiro moe, tempera e depois você vai passar novamente dentro da máquina do moer. O que acontece com a massa? Observa que essa rosca sem fim é da máquina 10. Essa aqui é a máquina de boca 22. Eu vou tirar para vocês verem a diferença do disco. Aqui vai ficar mais fácil de eu mostrar para vocês a diferença do diâmetro. Esse daqui seria o boca 10, esse boca 22. Se fosse boca 5, a rosca sem fim seria menor ainda. E se fosse da boca 32, que seria para esse disco enorme aqui, a rosca sem fim ainda seria maior. O que ocorre? Quando a pessoa embute a linguiça nessa máquina, não é porque ela tira a faquinha ou ela pica a carne com a faca, depois ela tempera e já vem moendo e embutindo na máquina de moer carne que vai dar certo. Para consumo próprio, para uma coisa assim bem caseira, dá certo, lógico que dá. Mas acontece que a carne esmaga nessa rosca sem fim. Então quando você passa duas vezes, além de você esmagar a carne, porque você não está moendo, você moeu a primeira vez. A segunda vez você está esmagando. Então a textura da carne vai ficar se parecendo muito com a de uma salsicha, com a de uma mortandela. Jamais ela vai ficar com pedaços de gramatura grande. Para você conseguir a gramatura grande, você teria que usar um disco assim. Se você quer fazer com um disco desse jeito, a gramatura vai sair menor. Então não é só um disco que se usa, dependendo da receita que você está usando, você vai mudar os discos, às vezes usando até dois discos. Por exemplo, o disco rim para você pré-moer e depois você fazer um outro trabalho com outro disco. Cada receita você vai usar um tipo de disco. O que ocorre? Quanto menor a máquina, mais esmaga a massa dentro da câmera. Ela vai ficar esmagada, porque ela não vai simplesmente passar daqui e vir, por exemplo, uma máquina 5, com essa rosquinha aqui pequenininha, com esse disquinho pequenininho, ela vai esmagar. Além dela ser obrigada a passar naquele furinho, ela vai esmagar. Então, uma dica que eu dou para vocês: é piquem a carne com uma faca em tamanhos pequenos. Usem o processo que vocês estão acostumados a usar para fazer seus embutidos. Deixa absorver o que tem que absorver e depois já venha moendo e embutindo diretamente. Vai ficar 10? Não, vai ficar 6. Porque 10 só ia ficar se você moesse, temperasse e embutisse num canhão. Aí a gramatura iria sair perfeita. Se o objetivo for para consumo próprio, como eu já falei, beleza, não vai ficar investindo muito porque não tem necessidade.
Agora, se o objetivo futuro é tentar legalizar a coisa e comercializar, não tem como fazer com a maquininha manual. Primeiro, porque é cansativo. Segundo, que a qualidade da mercadoria jamais vai ficar 10. Não importa se seja salame, não importa o que seja. Até para fazer salsicha é cansativo ficar fazendo na maquininha manual. Maquininha manual é para início de testes e depois fazer um investimento numa maquininha elétrica. Esse aqui é meu livrinho, O Beabá das Linguiças Caseiras. Eu escrevi em 2010, comercializo até hoje. Eu ensino a fazer vários tipos de embutidos, 4 tipos de salames e defumados, defumação a frio, defumação a quente. É lógico que não está tudo nesse livrinho, nem no CD. Eu mando os e-mails também, mando os links. Mas eu dou 30 dias de assessoria para que as pessoas que tenham mais dúvidas ou tá pensando em fazer uma coisa diferenciada, eu possa estar ajudando a clarear o seu projeto. Então é isso aí, pessoal. No próximo vídeo eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês como é que se transforma uma maquininha dessa daqui, Boca 22 ou da Boca 10, para uma máquina elétrica. É também uma gambiarra, né? Mas para quem não quer fazer altos investimentos, porque é um segmento caro. Esse segmento aqui, qualquer coisinha é 500, 1.000, 1.500, 2.000, 10.000 e aí vai. Então, às vezes a pessoa quer fazer uma coisa de qualidade, mas ela quer fazer com baixo investimento. Então é para isso aí que eu tô, é para esse pessoal que eu tô dando umas dicas. Essas arruelas aqui são as arruelas que vão atrás da rosca sem fim. Essa de metal é para quem usa muito, muito, muito. Então ela tem um desgaste diferenciado dessas aqui de Celeron. Apesar que também são boas as de Celeron. Essas arruelas vão na base de trás. E pouca gente sabe que sem isso daqui acaba com a máquina, porque come ferro com ferro. Essa arruela aqui justamente é para não comer o ferro com ferro. E ela tem que ser lubrificada toda vez que for ser usado. Então você lavou a máquina, guardou, quando você for usar, você tira a arruela, passa azeite ou margarina nessa parte, coloca a arruela, passa azeite e margarina nessa parte e passa azeite e margarina por dentro da boca da rosca sem fim, justamente para não comer ferro com ferro. E de preferência também passar uma manteiga ou um azeite aqui, onde vai a faca fica fixa, mas isso aqui ela tem que rodar. Esses aqui são alguns funis, que esse é para máquina de boca 10, esse aqui já é para máquina de boca 22. É nessa dificuldade que eu estou falando que existe de você passar a carne por aqui para embutir, para você moer, depois temperar e depois passar de novo para embutir. Tente passar só uma vez, vai melhorar um pouco o processo, vai melhorar um pouco o aspecto não vai ficar tão branca, tão derretida, tão judiada a carne, mas em contrapartida também não vai ficar tão bom quanto ficaria como você usando um canhão. Mas para frente eu vou dar uma dica também de canhões para vocês. Um abraço, obrigado. Quem quiser saber do meu livrinho aqui, é só me mandar um e-mail, adorolinguiçacaseira@hotmail.com, que eu estou respondendo com todo prazer.